Bom dia, meus irmãos. Obrigado aí pela homenagem, pelo carinho e também pelos irmãos que já entraram aqui na live, estão aqui cumprimentando. E estava acompanhando agora a homenagem. Tive alguma dificuldade também de fazer uma abertura hoje da live, mas estamos aqui, né? Então, meu bom dia a todos, obrigado pelo carinho. E as ovelhinhas aí, né? Representando toda a igreja, né? Que possam continuar crescendo, bem alimentadas pela palavra e ser uma grande bênção, né? Não é a igreja do amanhã, né? Aqueles pequenos são a igreja de hoje mesmo, né? Então que Deus esteja abençoando também a cada irmão. Que tenhamos aqui um tempo abençoado também. Espero que o áudio esteja ok. Deixa eu sair um pouquinho da luz, da projeção. Para podermos dar aqui a continuidade, né? Mas meu muito obrigado mesmo, de coração. E para nós aí que temos um chamado ministerial, temos aí a grande alegria, né, de ter uma grande responsabilidade concedida pelo nosso Pai Celestial. E sem sombra de dúvidas, né? Deus ainda está chamando, ainda a seara é grande e que jamais deixemos de orar por isso, que Deus levante mais obreiros para a sua seara. A seara é grande. Não sei quantos irmãos perceberam, muitas vezes eu estou orando e estou aqui lembrando a obra, né? Estamos em uma quarentena, em uma pandemia, o seminário mesmo, o Instituto Batista Missionário, estava sem aula até a semana passada. Nesta semana voltarão as aulas, né? Estaremos ministrando aulas online às quintas-feiras, é o meu dia de aula, e estarei aí revezando a cada semana uma aula para um ano, né? Primeiro ano e terceiro ano. E estamos orando para que aqueles que estão lá e que têm o chamado mantenham a chama acesa e que possam servir ao Senhor. Não sabemos quanto tempo temos ainda, né, aqui até a volta de Cristo, mas temos que fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Espero que o som esteja ok. Imagino que sim. Né? Não houve nenhum comentário do contrário. Né? Então queremos orar aqui, iniciando a nossa EBD. Horário um pouquinho avançado, né? Mas vamos orar, vamos lembrar aqui os aniversariantes, orar novamente. E em seguida nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. Oremos. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença, rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Eu louvo a Ti, ó Pai, por este dia e agradeço-Te, ó Pai, pelo chamado que me destes e graças Te dou porque pude responder a esse chamado e temos esta responsabilidade até a Sua volta. Nos ajude, ó Pai, a permanecermos fiel diante de Ti. E oro em favor de cada pastor, meu Pai, que o Senhor esteja sustentando espiritualmente, materialmente e fisicamente. Oro de maneira especial pelo pastor Vanderlei, que esteja abençoando a vida do teu servo na recuperação da cirurgia, ó Pai, e também pelo pastor Ercílio, que estão aqui junto conosco na igreja, pela sua saúde, que o Senhor dispense o seu cuidado, ó Pai, a cada dia, que ele possa se sentir a cada momento acolhido pelo Senhor. E oramos, ó Pai, por cada servo e também pelo rebanho, ó Pai, que possa realmente crescer, que possa ser alimentado, que possa ter os ouvidos, ó Pai, atentos aos ensinos da Tua palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Lembrando aí, né, nós temos aí os dois pastores na nossa igreja também, junto comigo. É claro que o pastor Vanderlei tem atuação no campo missionário, mas tem sido uma bênção e sempre que está aqui conosco, e mesmo que seja em um período aí de férias, um período aí de um tratamento médico, tem sido bênção. E o pastor Ercílio, né, com a sua saúde, né, temos orado por ele, pela esposa, né, e tem sido uma bênção. Sei que ele tem sido aí um grande intercessor, e isso é algo muito importante na obra de Deus. Então, que Deus continue abençoando a vida.
Aproveito aqui para até mencionar, né, que a Associação da Convenção Batista criou o segundo domingo do mês de junho para comemorar o Dia do Pastor. E vinculado a isto, um dos desejos era apoiar e ajudar, auxiliar pastores, alguns idosos, alguns que já estavam ali deixando o ministério e que estivessem em alguma dificuldade, para ajudá-los através de ofertas também. Este é um dos motivos, né, do Dia do Pastor ser comemorado no segundo domingo de junho, né? A Igreja Presbiteriana ela tem uma outra data, que é lá para o final do ano. E nós procuramos seguir aí o calendário batista. Então, que Deus vos abençoe. Vamos lá, temos mais irmãos comemorando, né, e comemorando o aniversário. Temos a irmã Rosana de Souza Dias, completando mais um ano de vida nesta semana que se passou, né? Temos o pastor Ercílio também, olha aí, acabamos de lembrar em oração o pastor Ercílio, ele completou mais um ano de vida, a graça de Deus superabundando sobre a vida do pastor Ercílio. Também, irmã Alessandra, olha aí, irmã Alessandra completou mais um aninho de vida, e ela estava aí comemorando pelas redes sociais. Irmã Maria da Consolação, né, hoje completando mais um ano de vida. E também o aniversário de casamento, a irmã Aline Brasil e Lucas. Olha, parece que foi ontem, hein, esse casamento. O filho já está grandinho aí, e que Deus continue abençoando esse casal e suprindo cada necessidade. E temos aqui a lembrança, a recordação de irmãos que também estiveram conosco. A Beatriz, a filha da irmã Patrícia, completa mais um ano de vida. O Anderson Ricarte, o irmão Ivo Nogueira, a Camila Camelo e Igor Góes, que é o futuro genro da irmã Consolação, também completou mais um ano de vida ao longo desta semana. Vamos orar por estes irmãos, que Deus esteja aí derramando a sua graça e o seu favor divino sobre estas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos o teu nome, rendemos graças a ti, porque tu és bom, a tua benignidade dura para sempre. Eu oro neste momento pela vida da Beatriz, do Anderson, Ivo, Camila, Igor, que o Senhor, ó Pai, esteja derramando a tua graça sobre estas vidas, Senhor, que possam realmente, após esta comemoração de mais um ano de vida, realmente, ó Pai, perceberem a tua presença, a tua graça sobre a vida deles, lhes dando mais um ano de vida, dando saúde, e que acima de tudo, ó Pai, possam se recordar das palavras de vida que o Senhor tem trazido e trouxe a eles durante, ó Pai, período que caminharam conosco aqui ativamente, ó Pai. Que eles possam realmente considerar a tua palavra e o teu grandioso amor, e que tenhamos a alegria de vê-los caminhando conosco, ó Pai, servindo ao Senhor fielmente. Eu oro neste momento também, ó Pai, pela vida dos demais irmãos que completaram mais um ano de vida. Louvamos porque estão caminhando conosco. Irmã Alessandra, o pastor Ercílio, a irmã Consolação, nós queremos, ó Pai, a irmã Rosana, lembrar a cada um desses irmãos, Senhor, que o Senhor derramou a sua graça, o teu favor divino sobre eles. E que o Senhor lhes dê saúde, que continue crescendo na graça e no amor de Ti. Lembro também o Igor, que na verdade está aí chegando em nosso meio, que permaneça firme, Pai, na Tua palavra e crescendo, Senhor, cada vez mais. Oro também pelo casal Aline e pelo Lucas, que esteja abençoando este casal, suprindo a necessidade, seja o trabalho, que venham crescer espiritualmente cada vez mais, para guiar o filho nos teus caminhos. Oramos, ó Pai, rogando que a nossa igreja possa ser uma bênção na vida desses irmãos. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Minha rinite está aí tentando me atrapalhar um pouco aqui na fala, mas pela graça de Deus seguiremos adiante. Temos lembrado os irmãos também que você que é membro da igreja,
sabe as responsabilidades que a nossa igreja tem e se você puder fazer o depósito, a transferência bankline, será uma bênção, né, facilitando aí o trabalho. É claro que enviando posteriormente o seu comprovante de depósito para o irmão Wagner, para que possa destinar o valor corretamente, especificando é dízimo, é missões, e dessa maneira supriremos a obra, a necessidade da obra de Deus. Então, nós temos aí postado na nossa fanpage a conta, só temos conta no Bradesco, e qualquer dúvida, procure o irmão Wagner, faça um contato, mande uma mensagem, né, e se perder o número, procure algum membro do conselho, secretárias e diáconos, e vão poder ajudá-los nesse sentido. Lembrando, estamos em quarentena ainda, mas estamos aí à disposição para qualquer necessidade. Pode procurar os diáconos, pode me procurar, né? Nós continuamos aí com os devidos cuidados, procurando aí ajudar os irmãos, tá bom? Inclusive, há 2 semanas atrás tivemos aí uma reunião do conselho, né? Estamos aí nos organizando, estamos aí trabalhando, resolvendo algumas situações que nos é permitida resolver, outras estamos aí trabalhando para que, quando for possível, a volta das reuniões, nós darmos continuidade nessas situações. Alguns irmãos já têm me preocupado, quando que volta o culto, quando, e a nossa resposta é, no momento estamos aguardando a orientação governamental, aguardando aí um edital mais específico para trabalhar esta volta. O que eu posso até dizer é que o que tem acontecido é que assim que sai uma autorização, as igrejas têm que se preparar para esta volta. Então, provavelmente, não vai ser aquela abertura, todo mundo pode vir, né? Mas sim, de acordo com a membresia, o número de membros, será uma volta progressiva, né? Não todas. Então, nós estamos trabalhando com o conselho para nos ajustarmos a tudo isso, porque além da frequência, que não vai poder ser uma frequência total, né, há outras situações, né, da higienização, né, e nós vamos programar esta volta para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, continue orando, continue firme conosco nas lives, nas programações que estão acontecendo, e o nome do nosso Senhor será exaltado sem sombra de dúvida. E lembrar também a Cesta do Amor. Deus abençoou aí através de uma família. Na última semana doaram algumas cestas e isso tem suprido a causa de Cristo, a obra, e nós louvamos a Deus, suprido aí a necessidade de irmãos em Cristo e a necessidade de conhecidos que, quem sabe, vão poder se tornar esses irmãos em Cristo também. Então isto é bênção, irmãos. Então, se você pode contribuir, entre em contato com o irmão Getúlio, o irmão Paulo, e devolva. E nós vamos ver uma maneira de poder ajudá-los nesse sentido. O irmão Getúlio, algumas vezes, também ele passa em algumas residências para retirar o item. Uma outra situação, se você quiser passar pela igreja, é importante fazer um contato com a irmã Cícera. Ela não está todos os dias lá. A princípio ela pela quarentena, agora ela também está aí com as férias dela, mas está dedicando ainda 2 dias. Então faça um contato para que possa saber o dia que estará lá para deixar o seu quilos de alimento não perecível, para abençoar vidas. Faça isso, tá bom? Eu quero orar pela alma, mas eu quero orar também de maneira especial também pelo nosso irmão em Cristo, Jonatas, que já foi membro da nossa igreja. Lembrar o irmão Israel, né, pela partida. Né? O Senhor recolheu o irmão dele, o pai do irmão Jonatas, e na madrugada, creio que de sexta-feira. Né? Então nós estamos aí orando, né, por esta família. Né? O irmão Israel, pela perda do seu irmão, lembrar o Jonatas, lembrar o Isaac e a Carol, pela perda aí do seu tio, né? A irmã Pen, a perda do cunhado, e os demais irmãos, que Deus possa estar aí confortando, né?
a Ana Lúcia, né? E é uma família grande, né? E é claro, após a perda, vem aquele sentimento realmente da partida daquela pessoa que ama. Eles podem descansar na palavra do Senhor, no conforto de poder revê-lo, mas toda perda é difícil, né? Então, vamos lembrar em oração essa família, para que Deus continue dando aí a consolação a cada um desses corações. Deus abençoou de maneira maravilhosa, que foi possível aí velar o corpo na igreja, na Segunda Igreja Batista. Eu até falei por telefone com o pastor de lá, né, e velar o corpo lá por cerca de 3 horas, e depois levar o corpo para Minas, que era um desejo também deste irmão, mas este irmão agora está na glória, né, está gozando de tudo aquilo que era indescritível até então para ele, né? Então, vamos lembrar em oração os familiares, esposa, filhos, que Deus possa dar toda a consolação, todo o conforto e orar também pelo nosso momento de estudo na Palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, gratos, ó Pai, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder que habita em nós. E eu oro neste momento de maneira especial pela vida do Jonatas, pela vida do irmão Israel, pela vida desta família, ó Pai, pela partida de um ente querido. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a Tua consolação sobre esses corações, sobre o coração de toda a família. É até impossível aqui mencionar todos os nomes, mas o filho Jonatas, o irmão Israel, os sobrinhos Isaac e Carol, que fazem parte aqui da igreja, Penha, Noemi, lembrar também a Ana, Felipe, que o Senhor esteja, Pai, dando a Tua consolação, Teu conforto a esta família. É um momento difícil, é um momento de choro, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que pode enxugar as lágrimas e que eles possam, em tempo oportuno, reerguer o ânimo, olhar para o Senhor e descansar, ó Pai, nas promessas maravilhosas da Tua Palavra, que nos afirma que um dia nós estaremos com aqueles que creem em Cristo Jesus, que já partiram à frente de nós para se encontrar com o Senhor. Sabemos do testemunho que ele deixou, da maravilha que é saber que na morte de um servo nós encontramos ainda testemunhos maravilhosos, como daquele cadeirante que foi ao velório e que pôde dizer que este irmão estava compartilhando o Evangelho com ele exatamente na véspera. Pai, sabemos que ele lançou sementes do Evangelho e cremos que essa semente é onde crescer e prosperar. Então abençoe, dê o Teu conforto e nos abençoe também, ó Pai, no estudo da Tua Palavra. Dependemos de Ti, dependemos da Tua graça, então rogamos que venha nos ajudar nesta manhã, neste estudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos em frente. Escola Dominical, o título já diz exatamente isso, é estudo da Palavra de Deus. E nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. E nesse panorama, por palavra panorama, eu procurei destacar até aqui que nós estamos estudando um resumo, estamos fazendo uma síntese do Antigo Testamento. E conseguimos já, no mês passado, estudar o livro de... Deixa eu abrir aqui o slide. Conseguimos estudar aí Gênesis. E fizemos aí um percurso no livro de Gênesis, um percurso abençoado, na verdade, e pudemos aprender muito a respeito da Palavra de Deus. É claro, se você for ler com calma, capítulo por capítulo, muito o Senhor tem a lhe ensinar. Então não perca essa oportunidade. E o estudo panorâmico nos ajuda a nos situarmos melhor na Bíblia, no livro dos livros, nessa biblioteca. Então quando nós estudamos desta maneira, o estudo panorâmico nos dá uma visão geral do que é a Palavra de Deus. E aí nós nos encontramos melhor
quando nós pegamos uma porção bíblica, porque nós já temos uma visão do todo. E Gênesis, nós já vimos que é o livro da origem, é o livro do começo, e nós vimos lá a história de Deus chamando Abraão, e através de Abraão ele formou uma família, e vemos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e nós vimos que lá em José, no Egito, ali tem o quê? Uma família. E quando eles saem do Egito, já sai como um povo. E Deus forma através desse povo, com a origem nesta família, a nação, o povo hebreu, o povo de Israel. E nós já mencionamos aí Êxodo, é o livro que significa, conta a história da saída do povo hebreu da escravidão do Egito. E nós mencionamos aí alguns detalhezinhos aí no início do livro de Êxodo, na semana passada, não é? Êxodo de 1 a 20, alguns acontecimentos, e o foco central ali de um personagem é o personagem de Moisés. Eu até falava ontem, o melhor destaque a ser dito aí é esse destaque a respeito dos 40, número 40 na vida de Moisés. 40 anos no Egito, 40 no deserto, né, 40 guiando o povo. Então, nós vemos aí um esboço mais claro. E ontem eu mencionava isso para alguns irmãos que estavam tentando aí lembrar alguns anos marcantes na vida de José. E eu falava isso, e até me faz lembrar aqui, irmãos, de um aviso também. Ontem, o irmão Wesley e a irmã Débora casaram, tá ok? Casaram no civil, e ontem eu estive dando aí uma bênção a este casal, então ore aí pelo mais novo casal na nossa igreja, Wesley e Débora, né? E aí foi lá que estava conversando ali com alguns irmãos a respeito também de José. Então vamos orar, né, que esses jovens casados fiquem firmes no Senhor, que cresçam e que possam ser uma bênção para o nosso Pai eterno. Então, voltando aqui para o estudo do livro de Êxodo, nós encontramos então agora na segunda parte, na nossa segunda divisão, o que nós podemos chamar aqui sobre a dádiva da lei. Capítulos 21 a 40 do livro de Êxodo, nós vamos perceber que o foco está em cima disso, né, da dádiva da lei, da maneira como Deus deu a lei ao povo. A semana passada nós vimos um mapa, aquela peregrinação desde o Egito, a travessia do Mar Vermelho, a murmuração do povo e Deus se apresentando a esse povo e suprindo a necessidade. Até que eles param no Monte Sinai. E é ali no Monte Sinai o local onde Deus dá a lei ao povo através de Moisés. Então, capítulos 21 a 40, e nós temos mencionado isto, estou ajudando os irmãos nesse estudo panorâmico, mas eu não posso ajudá-lo com todo o conteúdo. Veja, 21 a 40. Né? Então, o nosso apelo aqui é que vocês estudem, leiam durante a semana os capítulos para que esta porção bíblica esteja na tua mente. Isso vai facilitar muito o vosso aprendizado. Então, capítulos 21 a 40, nós encontramos aqui Israel no Sinai, Israel no Monte Sinai. Né? E é exatamente aqui que eles recebem a lei. Moisés recebe a lei. E de que maneira? Nós vemos aqui, através do que está escrito na palavra de Deus, que Deus apresenta a sua lei, Deus se manifesta ali. E de que maneira ele se manifestava? Através de alguns sinais visíveis. Né? É esse o destaque que nós podemos encontrar. Se nós... abra a sua Bíblia, eu creio que você já está com a sua Bíblia como um bom estudante da palavra de Deus. Você não apenas está lendo durante a semana, mas você também acompanha o estudo bíblico com a Bíblia na sua mão. Então, vamos ler o que está em Êxodo, capítulo 19, Êxodo, capítulo 19, versículo 18 e 19. Eu vou ler aqui em minha Bíblia. Êxodo, capítulo 19, versos 18 e 19. E todo o monte Sinai fumegava
porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então veja, a manifestação do Senhor Deus ali no Monte Sinai. Ele se manifestou aqui de uma maneira visível, ou seja, e o povo, diante desses sinais, ficou até atemorizado, né? E é claro, diante das maneiras como Deus muitas vezes tratou com esse povo, mediante o seu pecado, naquela peregrinação, eles preferiram até que Deus falasse através de Moisés, e Moisés, como porta-voz, trouxesse a palavra a cada um deles. Mas a verdade é que Deus falou. E não apenas falou, Deus fala ainda. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, diz lá o autor de Hebreus: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então, a história que nós encontramos é exatamente esta. Deus falou. E falou de muitas vezes, e falou de muitas maneiras. E falou através dos profetas. E hoje ele nos fala em Jesus. Hoje, através deste livro que nós estamos estudando, da Palavra de Deus, nós encontramos a orientação para a nossa vida. E é através desta palavra que nós podemos obter o crescimento espiritual. Então nós precisamos nos voltar para a Palavra de Deus. Há muitas pessoas errando, porque estão se voltando para aquilo que homens e até mulheres dizem. E estão dizendo que estão trazendo a mensagem de Deus, mas não tem nada da mensagem de Deus. Estão trazendo alguns pensamentos que estão em desarmonia, estão em desacordo com a palavra de Deus. Então todo filho de Deus precisa perceber que hoje Deus nos fala através da sua palavra. Nós precisamos ler esse livro para encontrar a direção para a nossa vida, para que nós não venhamos incorrer em erro, para que não venhamos a cair. Mas olhando aqui para esse panorama, capítulos 21 a 40, está tratando de Israel no Sinai. E o momento onde Deus traz a sua lei para o seu povo, né? É ali no Sinai que Moisés recebe as tábuas da lei, que Deus lhe deu. E nesse momento, nós vemos que ele fica lá, demora um tempo, e quando ele desce, infelizmente, o que ele encontra lá embaixo, o povo agindo de maneira errada. Infelizmente, guiado erradamente por Arão. O povo, pela demora de Moisés, fala: olha, ele está demorando demais, sabe-se lá o que aconteceu. E eles pegam lá os seus objetos de ouro e derretem e formam ali um bezerro, e o povo faz o quê? Passa a adorar aqueles animais. E isso é muito triste aos olhos do Senhor, e mediante a esse pecado, Moisés também se ira, aquela tábua dos mandamentos é quebrada, e aí novamente Moisés sobe para receber a lei do Senhor e escrever. Então nós encontramos aqui algo interessante também, olhando para o povo hebreu, né? Alguém já afirmou, né, olhando para o povo grego, romanos, né, e trouxe a seguinte afirmativa: a dádiva do povo grego ao mundo foi a arte e a filosofia. A do povo romano, a grande dádiva do povo romano foi o direito e a força. O exército e as leis de Roma são ainda hoje tidos como modelares. Veja, o exército e as leis de Roma são modelo ainda hoje. Mas o pequenino povo judeu deu ao mundo a noção de que Deus é um só. E é isso que nós encontramos aqui olhando para o Pentateuco. Por que Deus escolheu esse povo único? Para ser um povo único dentre as nações,
mostrando que há um único Deus verdadeiro. É o que diz a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, esse povo hebreu, o povo de Israel, apresentou ao mundo um único Deus, um só Senhor. E nós precisamos, também como povo de Deus, demonstrar que nós servimos a um único Deus. A esse único Deus que manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A essa triunidade que tem uma única essência. E nós falamos um pouquinho disso em aulas passadas, não é verdade? Então é desse povo que procedeu Jesus Cristo. Esse judeu, esse descendente, esse Deus homem, né, que veio ao mundo para nos salvar. Então vai se tornando claro. Alguém já afirmou que olhando para a Bíblia desde Gênesis, nós encontramos um fio vermelho, apontando para o plano da redenção. Lá no Éden, após o pecado, o sacrifício, a promessa do Redentor. Então na Bíblia nós encontramos exatamente isto, né? Esta promessa de um Redentor. Então capítulos 21 a 40 é Israel no Monte Sinai, é Moisés recebendo a lei, e Deus desce, né, com sinais visíveis, como nós acabamos de ler, para trazer a sua lei. Êxodo 19, 18, acabei de ler essa passagem bíblica, onde dá esse destaque sobre o fogo, a fumaça, um monte tremendo, os sonidos de trombeta que ia crescendo cada vez mais, e ali o Senhor apresentando a palavra. Não sei se vem na sua mente também essa palavra trombeta, sonido. O que a igreja está aguardando? A volta de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que haverá um som, né? A trombeta será tocada. Os salvos em Cristo ouvirão, os perdidos não. Então nós vemos que tem esse sentido também de a apresentação de algo muito importante, a trombeta, o sonido. E é o que houve ali no Monte Sinai. Capítulos 20 a 23 de Êxodo, o que nós encontramos? Encontramos exatamente isto. É o resumo da lei. Capítulos 20 a 23. Se você já leu, ou se vai ler posteriormente, vai encontrar aqui um resumo da lei. Capítulo 20, os 10 mandamentos, vai encontrar um resumo dessas leis que envolvia a maneira como lidar com os servos e também com os homicidas. A maneira como se lidar com aqueles que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. É muito interessante essa leitura. Então, no capítulo 21, a partir do versículo 17, está tratando disso, sobre aqueles que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. O que dizer, olhando para a situação de hoje? Eu estava aí gravando um vídeo para os homens e falando um pouco a respeito disso, que o homem irrepreensível envolve tanto ter aí o governo, uma liderança positiva na sua família, como também diante dos seus filhos, né? E aqui está tratando, diante do povo hebreu, leis acerca da maneira como um filho tinha que lidar com seus pais. Hoje nós encontramos um desrespeito completo, né? Filhos batendo nos seus pais em público, maltratando, e é uma criança pequena que desobedece, dá tapa na cara dos pais, como também adultos que já não têm o devido cuidado com seus pais idosos, o que é muito triste. Mas é interessante que nós vemos assim grandes destaques de uma desobediência no meio do povo de Israel, de um filho para com seu pai. E nós vemos que essas regras foram colocadas porque era um povo para ser um povo modelo, nesse quesito de adorar o único Deus, mas também de vivência em todas as circunstâncias da vida. Então, capítulos 20 a 23, nós encontramos aqui um resumo das leis. É o que nós temos aqui nesses capítulos apresentados no livro de Êxodo. Então nós temos aqui as instruções de Deus.
E aí nós precisamos também reforçar isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, onde nós encontramos as instruções de Deus, as instruções do Senhor para a nossa vida. É neste livro. Mas, tratando aqui dessas instruções de Deus, nós vemos Deus instruindo o seu povo de uma maneira ali específica. Nós vemos aqui a respeito da adoração a Deus e, é claro, a respeito de como eles deveriam viver diante do Senhor. Então, aqui nós encontramos a instrução, Deus instruindo o seu povo. E aí algo muito importante, que ele vai trazer uma instrução, é o tabernáculo. Lembram-se disso? Nesses capítulos subsequentes que vai trazer aqui uma orientação acerca do tabernáculo, sobre as cores, sobre os objetos, a maneira também como esses objetos seriam colocados ali. Então, eles tiveram ali o melhor projetista, o melhor engenheiro para a construção do tabernáculo, né? Eu tenho aqui até mais à frente aqui um desenho desse tabernáculo. Então, o que o Senhor apresenta? Ele apresenta a descrição do tabernáculo. E não apenas isso. Ele apresentou aqui as cores, os objetos, a maneira como seriam colocados, a posição dos objetos, ou seja, deu essa planta, a arquitetura, mas também ele apresenta todo o sistema de culto e atividade religiosa. Então, na verdade, nós teríamos até que incluir aqui não Êxodo apenas, né? Mas até mesmo Levíticos. Porque Deus apresentou a descrição do tabernáculo, o sistema do culto e a atividade religiosa. Agora veja, Deus chamou um povo para ser luz entre as nações, para adorar o único Deus. Deus providenciou um tabernáculo, um objeto de culto, de adoração, de aproximação de Deus. E Deus apresentou também todo o sistema de culto e atividades religiosas. Se nós pararmos para pensar, o que está acontecendo hoje em dia? E hoje à noite vou pregar sobre a igreja de Laodiceia, e a igreja representa a igreja de hoje, desse século. Hoje é uma igreja que não quer seguir o sistema de culto de Deus, que Ele deixou para nós, mas quer ter um sistema de culto que melhor lhe convém, que melhor lhe agrade. Está errado. E Deus, Ele traçou todo o plano aqui, tanto do tabernáculo como do sistema de culto e atividades religiosas. Então, nós podemos ter uma diversificação, e nessa pandemia estamos trabalhando em uma diversificação de atividades religiosas, mas, no entanto, sempre à luz da orientação de Deus. Não estamos fazendo uma coisa simplesmente porque nós achamos melhor, mas porque o devido tempo requer isso. E temos observado esse princípio, se estamos exaltando e glorificando a Deus ou não. Então, quando você pensar no tabernáculo, pense nessa verdade aqui. Ler sobre o tabernáculo é pensar nessa descrição do tabernáculo, no sistema de culto e também nas atividades religiosas que Deus deu ao seu povo. E não é diferente ainda hoje. Então, nós encontramos nesses capítulos aqui, finais do livro de Êxodo, Deus instruindo o seu povo, ou seja, Deus dando a instrução a respeito da construção do tabernáculo, do sistema religioso. Levíticos nós encontramos aí uma orientação acerca das ofertas que seriam oferecidas ali. Então Deus, ele traz toda a orientação. E Deus, ele deu também até aqui o quê? Saindo lá, desde o Egito, a perseguição do faraó, a travessia do Mar Vermelho, as paradas ali durante a peregrinação no deserto até chegar no Monte Sinai. O povo murmurando, reclamando, querendo água, querendo alimento. Deus deu ao seu povo o quê? Proteção, Deus deu alimento, Deus deu a direção, Deus deu a defesa quando houve a necessidade diante dos inimigos, e Ele deu a instrução. Ele deu isso ao seu povo.
E é o mesmo que ele está pronto a dar ao seu povo hoje ainda, a mim e a você. Ele está pronto a dar proteção. Quantas vezes enfrentamos dificuldades ou vamos enfrentar? Ah, o nosso Deus é o Deus que nos protege. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O povo estava angustiado e Deus viu a angústia do seu povo. E Deus veio para intervir, para agir no tempo propício. Deus também ele deu alimento ao seu povo. E a cada dia é assim. A Bíblia diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então nosso Deus nos dá o alimento também. Ele supre as nossas necessidades. Quantos servos de Deus eu ouvi dizer, um momento difícil, sem ter o que comer, e de repente alguém bateu lá na porta para entregar um alimento. E a pessoa não sabia que naquele momento aquela pessoa estava orando. Quantos testemunhos de servos de Deus, de orfanatos, né? E o líder ali orando sem ter o que oferecer para as crianças, e aí quebrava lá um caminhão de leite, um caminhão do padeiro, e eles falavam, ó, para não estragar, está aqui, e davam aquele alimento e mantimento. Então, Deus deu proteção, deu alimento, e ainda Ele nos dá proteção e alimento. Dá direção. Quando você andar em trevas e não ver luz nenhuma, confie no Senhor. O profeta Isaías traz esta palavra. É Deus quem nos dá a direção. Que você talvez esteja perguntando, o que eu vou fazer agora nessa quarentena? O trabalho, perdi o meu trabalho, eu sou autônomo, está difícil a situação. Ore, confie no Senhor, Ele dá a direção. Ele nos dá, em primeiro lugar, a direção de vida eterna, mas Ele nos dá a direção aqui também, mediante o que nós precisamos fazer. Defesa. Diante dos inimigos, Deus trouxe a defesa para o seu povo. E ainda hoje Ele nos dá também, Ele nos traz esta defesa tão importante. Diante dos inimigos que se levantam, diante dos adversários. E olha, muitas vezes as pessoas pensam que para a defesa é preciso nos dar força para lutar fisicamente. Não há arma mais poderosa do que a arma chamada oração. E é por isso que em Efésios, Paulo, ele traz aquele comparativo com a armadura do soldado romano e a armadura do cristão. Tome a armadura de Deus. E acima de tudo também Deus nos dá instrução. Volto a dizer, Deus trouxe instrução para o quê? Para a construção do tabernáculo. Deus trouxe instrução para o quê? Para a disposição, para colocar os objetos no tabernáculo. Deus trouxe orientação para o quê? Para também o culto que seria prestado ali. Deus ele trouxe a orientação. E se nós realmente queremos adorar o Pai em espírito e em verdade, devemos seguir as suas instruções e não sermos impulsionados pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Então, capítulo de número 35 a 40, eu coloquei V de versículo, mas é C, tinha que ser C. Capítulos 35 a 40, nós encontramos exatamente isso, a descrição do tabernáculo. Todos os detalhes que seriam necessários para a construção desse tabernáculo. Eu vou ler aqui o capítulo 40, versículo de número 16. Olha o que diz aí, capítulo 40 de Êxodo, versículo de número 16. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Então Moisés ele fez de acordo com a descrição que o Senhor Deus apresentou a ele. Fez de acordo. Isso é uma obediência. E nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus mediante a tudo quanto nós vamos fazer. Por que não pensar, quando nós vamos construir uma igreja local, sim, colocar Deus à frente do projeto? Quantas brigas, quantas discussões, quantas pessoas entrando com preferências pessoais. Isso não agrada a Deus. Mas quando nós colocamos Deus à frente, tudo vai se ajustando. E aí nós podemos pensar também no princípio, na ordem de culto. São tantas discussões, eu prefiro desse jeito, aquilo não me agradou, aquilo não está bacana, olha que triste. E as pessoas ficam emburradas e demonstram isso na fisionomia. E aí eu fico com aquela grande pergunta, mas o culto é para as pessoas ou para Deus? Então,
pense em Deus quando você vai para a igreja, para adoração, quando você vai participar também daquele ato de adoração, seja louvando, seja numa apresentação. Pense nisso, eu estou apresentando um culto a Deus. E siga a regra de Deus. E Moisés, ele nos ensina isso, ele fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O horário está avançado, vamos dar uma corrida. Espero que dê para visualizar aqui este desenho aí do tabernáculo, essa reprodução. Mas sendo difícil, você pode entrar na internet. Hoje a bênção da internet, do Google, pode ajudar muito nesse aspecto, né? De você ver um mapa, uma reprodução aí dessa situação do tabernáculo, dessa apresentação. Então o que nós temos aqui? Nós temos duas imagens. A primeira imagem, aqui acima, é uma imagem, uma visão do tabernáculo. Ele tinha uma medida exata, ele era armado, era o centro de culto, né, do povo hebreu, do povo de Israel. E nesta parte aqui, o que nós vamos encontrar? Havia a porta, o local para entrar, e após a porta, a primeira coisa que se deparava o hebreu, o judeu, era com o altar do sacrifício. Então eu tenho lembrado pelo menos algumas coisas básicas na aula que eu dou lá do livro de Hebreus no seminário, olhando para o tabernáculo. O que eu procuro lembrar aqui? Para entrar aqui no local de culto e oferecer um sacrifício, era importante que o judeu tomasse uma decisão para passar por aquela porta, para oferecer o sacrifício. E de que maneira Jesus se apresentou? Ele disse certa vez, eu sou a porta. Então, o caminho para a salvação, o acesso a Deus é através da porta que é Jesus. Então é necessário que o homem tome uma decisão, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, para poder ter essa plena comunhão. E após a porta, primeiro objeto, o altar do sacrifício. Era ali que eram sacrificados os animais, era ali que ofereciam os animais. Era ali que o homem levava um animal sem defeito e estava dizendo em poucas palavras, aqui está o animal para ser oferecido pelo meu pecado. Aquele animal não tinha pecado, não tinha consciência, mas o homem sim. Então o animal era um substituto. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ali é o altar do sacrifício, aonde era ofertado. Após isto, havia uma pia de bronze, onde tinha uma água, e ali imagina quanto sangue havia ali. Imagina a situação do sacerdote oferecendo sacrifícios. Então era sangue, era pecado de todo o povo. Então ali havia uma pia onde eles podiam lavar ali as mãos, os pés, para entrar no lugar chamado lugar santo. Então havia a pia com água. E Jesus ele afirmou que também ele é o quê? A água da vida. Para depois entrarem no lugar santo. No lugar santo havia também o lugar santo dos santos. Então nesse lugar santo, nesse quadro maior, o que nós encontramos ali? Mais objetos. À esquerda, o castiçal de ouro, né? Ali com 6 velas. Isso ajudava a manter ali a claridade nesse ambiente. Sem luz ficaria escuro. Ah, mas Jesus falou que também é a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Ali havia também à direita a mesa. E nesta mesa havia também 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Né? E a mesa lembra o que? Comunhão. Através de Cristo podemos ter comunhão com Deus. Em Cristo, aquele povo podia ter esta comunhão. Isso nos lembra a ceia do Senhor, que é celebrada, é um momento de comunhão com os nossos irmãos, obedecendo a ordenança do Senhor. Isso nos faz pensar nisso. Temos também o altar do incensário. Nos lembra também as orações subindo como incenso. E ali há
fazendo aqui a divisão do lugar santo para o Santo dos Santos, havia a cortina. Lembram-se que quando Cristo morreu, diz lá em Mateus, o livro escrito especificamente, em primeiro lugar, para o judeu, traz muito ali da questão judaica no livro de Mateus, tanto da genealogia, mas lá está escrito que o véu do templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O sumo sacerdote entrava de ano em ano ali. E para entrar, ele abria a cortina de baixo para cima. E ele entrava ali onde estava a arca do propiciatório. Mas na morte de Cristo diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Ou seja, é o Senhor abrindo. Ou seja, o véu que separava já não separa mais. O nosso acesso é por intermédio de Cristo Jesus. Então Deus orientou a respeito de tudo isso, nesse tabernáculo, nessa construção. E o que nós vemos, na verdade, no tabernáculo, é uma figura da cruz de Cristo. É isso, é uma figura da cruz de Cristo. O que está apresentando ali os sacrifícios, os objetos, estão apontando para quem? Para Jesus. É uma sombra. É por isso que em Hebreus há a descrição desta palavra. Tudo aquilo foi uma sombra apontando para Cristo. E o livro de Hebreus é escrito em primeiro lugar, para judeus que conheceram a verdade da salvação em Jesus e que estavam voltando para o culto judaico, para o ritual judaico. E o autor de Hebreus diz, vocês estão voltando para a sombra. Estão vendo a sombra na figura? Vocês estão voltando para a sombra. Aquela sombra estava apontando para quem? Para Cristo. É interessante ver essa disposição dos objetos, lembrando aqui uma cruz, no sentido que nós conhecemos, né? Então nós vemos que entrando, passando pela porta, estava lá o altar, né, do sacrifício, nos lembrando o sacrifício de Jesus, depois em seguida a pia de bronze, né, lembrando que ali eles lavavam as suas mãos, os seus pés, e o lavar nos lembra também o que? A santificação. Devemos viver uma vida de santificação. No lugar santo, à esquerda, o castiçal de ouro, Jesus, a luz do mundo. Encontramos também à direita a mesa, e Cristo é o pão da vida, ele se apresenta como o pão da vida. O altar do incenso, e Cristo é o nosso intercessor. Que maravilhoso, olhamos e a Bíblia diz que não sabemos pedir como devemos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E lá no lugar santo dos santos, o altar do propiciatório, ou seja, a presença e a justiça de Deus ali. Né? Então tudo isto uma sombra apontando para Cristo. Hoje, graças a Deus, nós podemos ter esta convicção, esta certeza que Cristo é nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para viver para a glória desse Cristo. E eu gostaria de ler aqui novamente Êxodo 40, 16. Veja comigo, Êxodo 40, 16. E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Eu quero concluir a aula de hoje destacando exatamente esse versículo. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. Meu irmão, você que é salvo em Cristo Jesus, você precisa seguir esse princípio de obediência à verdade da palavra de Deus. Você precisa separar um tempo a mais para ler a palavra de Deus e buscar a orientação que vem do alto. Hoje nós vivemos uma época muito difícil e a tendência é só piorar. Existem muitas igrejas, existem muitos líderes e muitos que estão dizendo coisas que Deus nunca afirmou. Ou aplicando a palavra de Deus de maneira errada. Só o meio de você não errar junto com eles. E qual é este meio? É através do conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes o Senhor falou e exortou o povo de Israel dizendo que o povo errava por não ter entendimento, por não buscar na palavra.
E quantas vezes o povo que estava tão errado voltou para o caminho porque encontraram e ouviram a palavra de Deus. Então que esta palavra possa produzir uma santificação em nossas vidas. Que o nome de Cristo venha a ser exaltado através de nós e não envergonhado. E eu quero lhe dizer uma coisa que já foi dita aqui em algumas pregações. Não existe atalho para a realidade. Você quer viver uma vida de santificação? Busque mais a Deus. Não existe atalho. Não existe uma maneira de você ter um processo de crescimento rápido se você não ler o livro, a palavra de Deus. Se você não se dedicar à leitura e obediência da palavra de Deus. Então faça isso. Busque a palavra de Deus. As palavras do Senhor são exatamente essas, não é? Errais por não conhecer as Escrituras. E Jesus, em uma das suas últimas orações junto com seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há pessoas que estão indo ao monte, há pessoas que estão seguindo o ritualismo, estão se desdobrando em esforço para acompanhar, talvez, alguns cultos sistemáticos programados pela sua igreja, acreditando que tudo isso vai trazer a santificação. Não, não vai. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. E o Senhor Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É através da comunhão com a palavra de Deus que nós vamos ser santificados, seguindo esse princípio de Moisés. Ele fez tudo conforme o que o Senhor lhe ordenou. O que o Senhor está te ordenando? É um dia de celebrar, de comemoração, o dia do pastor? Não sei. Será que ele te chamou para ser um missionário? Uma missionária? Ele te chamou para ser um pastor e você não quis ouvir? E se você tão somente se voltasse para a palavra de Deus, encontraria esta comunhão tão íntima. Porque Deus, quando Ele chama alguém, Ele chama através da palavra dEle. Ele traz aí uma sustentação na palavra dEle. Quantas decisões você tomou de maneira errada porque não seguiu em obediência à palavra de Deus? Então que nesta manhã você siga esse princípio de Moisés, de fazer tudo conforme o que o Senhor lhe ordenou. Esqueça, é claro que tudo aquilo que o líder traz tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. E você só vai descobrir se aquilo que o líder está trazendo está de acordo com a palavra de Deus, se aquele ensino for apoiado na palavra de Deus. Então que a sua vida, que a minha vida, possa ser de fato uma vida plenamente consagrada ao Senhor, para que venhamos a exaltar o nome de Cristo neste momento, nesta época em que nós estamos vivendo. Como eu tenho dito desde o início, que sejamos igreja em tempo de pandemia. E que Deus abençoe e use as nossas vidas para que isso aconteça. Amém? Então eu vou encerrar aqui hoje a aula. Então veja, 2 aulas, praticamente nós usamos, na verdade, 3 aulas. Uma aula para tratar do período de transição de Gênesis para Êxodo. 2 aulas para falar desse conteúdo do livro de Êxodo. E é claro que, como eu mencionei, muito do que está aqui, da orientação agora para o culto, está no livro de Levíticos. Então eu deixei para a semana que vem para nós falarmos aí sobre o livro de Levíticos. E eu creio que isso vai abrindo a nossa mente para uma compreensão desse livro tão maravilhoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu quero orar aqui encerrando a nossa EBD. Lembrando, às 18h30 teremos a nossa live lá diretamente da igreja. Acompanhe o nosso culto, convide alguém para acompanhar o nosso culto. Isso vai ser uma bênção, não tenha sombra de dúvida. Você também que não se inscreveu no canal do YouTube, vá lá. Basta clicar lá onde está a inscrição. Precisamos aumentar o número de inscrição para melhorar a transmissão. Há irmãos que só conseguem acompanhar pelo YouTube. Então não seja egoísta. Abençoe a vida do teu irmão. Isso é muito importante. Não custa nada. É só dar uma clicada e nós precisamos alavancar para melhorar. Lembrando que mesmo que acabe a quarentena,
esses canais vão ser muito úteis ainda e serão utilizados, né? Não pense que vai voltar tudo como antes. Agora é tempo de trabalhar, é tempo de fazer a obra do Senhor enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então eu vou orar aqui encerrando a nossa EBD e lembrar que o casal que eu falei, Wesley e Débora, em nossas orações, né? Já oramos pelos aniversariantes, oramos pelos irmãos que estão enlutados, pelo conforto do Senhor. E eu quero orar agora por você, pelas nossas vidas, que tenhamos um domingo abençoado, e pela vida do casal Wesley e Débora, que Deus continue abençoando. Mais tarde aí eu vou mandar aí uma fotinho aí, em um dos grupos da rede social, a foto aí do casal, tá bom? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, pelo ensino da Tua Palavra. Como é maravilhoso! Podemos ler, reler e reler e sempre vamos descobrir verdades novas. Na verdade, sempre o Teu Espírito vai nos orientar a fazermos aquilo que é melhor, aquilo que exalte o Teu nome. Pai, nos ajude a ter esse coração de Moisés, esse coração disposto a fazer tudo conforme a Tua vontade e não colocar a nossa vontade em primeiro lugar. Abençoe esses irmãos que estão acompanhando esta BD, essa escola dominical. Abençoe, ó Pai, a cada um. Se houver alguém aflito, angustiado, em dificuldade, lhes ajude, ó Pai. Coloque, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, sobre esses corações. Eu oro também por aqueles que estão aqui com o coração aberto a aprender, que possam aprender mais e mais da Tua palavra a cada dia. Que o Teu nome seja exaltado através da igreja, através destas vidas. E eu oro, Senhor, também pela vida do Wesley, pela vida da Débora, que possam permanecer firmes no Senhor, como um casal que venha glorificar a Ti e permanecer firme nos Teus passos. Eu oro também, Senhor, por esta igreja, por esse domingo, que temos um tempo abençoado e logo mais venhamos nos reunir para aprender mais e mais da Tua palavra, louvar e exaltar o Teu nome. Obrigado pelo rebanho que me deste, Senhor, e obrigado, ó Pai, pelo chamado que o Senhor me deu um dia. E eu louvo porque eu ouvi e respondi. E me ajude, ó Pai, a permanecer firme nos Teus passos. E mais uma vez eu quero orar por cada pastor, que o Senhor venha abençoar de maneira especial, suprindo as necessidades, sejam elas físicas, materiais ou espirituais em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive, reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Entramos aí um pouquinho mais tarde hoje, mas a hora voa aqui, a hora passa rapidamente. Né? Espero que tenha sido uma bênção o estudo. E qualquer dúvida, irmão, que vocês tiverem sobre os estudos, pode colocar a pergunta aí. Nós olhamos aí as perguntas e podemos responder posteriormente. Então, seja aí a respeito da aula de hoje, aula anterior, surgiu uma dúvida, coloque aí a pergunta, ou vá lá na rede social que você, de repente, participe onde eu estou e coloque a pergunta e vamos procurar ajudá-los também, tá ok? Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela homenagem e os pequeninos aí marcando presença. E eu sei que para isso foi necessário os pais se movimentarem e ajudarem. Muito obrigado e que Deus vos abençoe grandemente, meu rebanho. Que Deus lhes dê a graça, supra as necessidades e logo mais estaremos juntos mais uma vez numa live para adorar e exaltar o nome de Cristo. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe e até mais.